No capítulo mais sombrio da história alemã, numa época em que multidões incitadas atiravam pedras nas vitrines de lojistas inocentes, e mulheres e crianças foram cruelmente humilhadas, Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor, começou a falar publicamente contra essas atrocidades. Depois de anos tentando mudar a opinião das pessoas, Bonhoeffer chegou em casa uma noite e seu próprio pai teve que lhe dizer que 2 homens estavam esperando em seu quarto para levá-lo embora. Na prisão, Bonhoeffer começou a refletir sobre como o seu país de poetas e pensadores havia se transformado em um coletivo de covardes, bandidos e criminosos. Por fim, ele concluiu que a raiz do problema não era a maldade, mas a estupidez. Cartas da prisão. Nas suas famosas cartas enviadas da prisão, Bonhoeffer argumentou que a estupidez é uma situação mais perigosa e inimiga do bem do que a malícia, porque embora se possa protestar contra o mal e possa ser exposto e impedido pelo uso da força, contra a estupidez ficamos indefesos. Nem os protestos nem o uso da força resultam em nada aqui. As razões caem em ouvidos surdos. Fatos que contradizem o preconceito de uma pessoa estúpida simplesmente não precisam ser acreditados, e mesmo quando são irrefutáveis, são simplesmente deixados de lado como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, o estúpido fica satisfeito consigo mesmo e, irritando-se facilmente, torna-se perigoso, indo para o ataque. Por essa razão, é necessária maior cautela ao lidar com uma pessoa estúpida do que com um malicioso. Para tirar vantagem da estupidez, devemos procurar compreender a sua natureza. Uma coisa é certa: a estupidez não é, em essência, um defeito intelectual, mas moral. Existem seres humanos que são notavelmente ágeis intelectualmente, mas estúpidos, e outros que são intelectualmente estúpidos, mas tudo menos estúpidos. A impressão que se tem não é tanto que a estupidez seja um defeito congênito, mas que, sob certas circunstâncias, as pessoas ficam estúpidas, ou melhor, permitem que isso aconteça para eles. São assim de propósito. Elas escolhem ser estúpidas ao negar evidências, rejeitar a verdade ou agir de maneira irracional devido a motivos egoístas, ideológicos ou simplesmente por preguiça intelectual. Exemplo: imagine um grupo dirigindo em alta velocidade em uma rua residencial, ignorando os limites de velocidade claramente marcados. Essas pessoas não estão agindo assim por falta de conhecimento sobre as regras de trânsito, mas sim por desrespeito e pela escolha de colocar em risco a segurança dos outros moradores. Por mais que você argumente com essas pessoas, elas não aceitarão que estão erradas, por estupidez moral. Pessoas que vivem na solidão manifestam esse defeito com menos frequência do que indivíduos em grupos. E assim pareceria que a estupidez talvez seja menos um problema psicológico do que um problema sociológico. Torna-se evidente que qualquer forte aumento de poder, seja de natureza política, social, religiosa ou força, infecta grande parte da humanidade com a estupidez. Quase como se esta fosse uma lei sociopsicológica, onde o poder de um precisa da estupidez do outro. O processo em ação aqui não é que capacidades humanas específicas, como o intelecto, subitamente falhem. Em vez disso, parece que, sob o impacto esmagador do poder crescente, os seres humanos são privados da sua independência interior e, mais ou menos conscientemente, renunciam a uma posição autônoma. O fato de a pessoa estúpida ser muitas vezes teimosa não nos deve cegar do fato de que ela é não independente. Ao conversar com ela, praticamente sentimos que não estamos lidando com ela como uma pessoa, mas com slogans, palavras de ordem e coisas do gênero que se apoderaram dela. Esse estúpido está enfeitiçado, cego, maltratado e é abusado em seu próprio ser. Tendo se tornado assim, uma ferramenta estúpida, a pessoa estúpida também será capaz de qualquer mal, incapaz de ver que isso é mal. Somente um ato de libertação, e não de instrução, pode superar a estupidez. Aqui temos de aceitar o fato de que, na maioria dos casos, uma verdadeira libertação interna só se torna possível quando a libertação externa a precede. Até lá, devemos abandonar todas as tentativas de convencer a pessoa estúpida. Sobre Bonhoeffer: ele morreu devido ao seu envolvimento em uma conspiração contra Adolf Hitler na madrugada de 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg,
apenas 2 semanas antes de soldados dos Estados Unidos libertarem o campo. A ação não surge do pensamento, mas da prontidão para a responsabilidade. O teste final de uma sociedade moral é o tipo de mundo que ela deixa aos seus filhos. Bonhoeffer. Então observe seus atos. Devemos estar vigilantes para não nos tornarmos estúpidos morais, conscientes de nossas escolhas morais e responsáveis por nossas ações. Devemos resistir à tentação de negar evidências, rejeitar a verdade ou agir irracionalmente por motivos egoístas ou ideológicos. A influência dessa estupidez vem de fora, e esse mundo atual está cheio de estúpidos e aproveitadores querendo nos captar para esse grupo. A verdadeira libertação da estupidez só pode ocorrer quando assumimos a responsabilidade por nossas ações e nos libertamos da influência prejudicial do poder e das ideologias que nos cegam. Vou deixar um vídeo sobre o não conformismo que complementa bastante a visão desse vídeo. Te vejo lá.